Você está em maus lençóis, que você fala em todos os debates que você está blasfemando o Espírito Santo. Tony. Quando você... A Trindade é uma heresia? Para mim, a Trindade, para mim não, para a Bíblia, é a mãe de todas as heresias. É sério isso? O pastor Tony, pro senhor, ele é um apóstata. É um apóstata, isso não tem jeito. Então, não tem jeito. Eu venho debater com ele. É isso que eu dizia. Eu venho debater com ele. Mesmo os pais do católico são os pais de vocês, que não são nossos irmãos. Certo? Pastor Tony, por que unicismo? Olha, eu não sou muito fã desse termo unicismo, né? Acho um termo que tem outros significados que eu não gosto muito, mas a gente entende que desde os tempos de Cristo os grupos têm esses rótulos, né? Eu prefiro o termo unicidade, né? Então, por que unicidade? Porque você é um unicista? Mas vamos lá, por que unicismo? Por que unicidade? Bom, a unicidade ela vem do tronco, se nós formos analisar, do tronco do judaísmo, né? O tronco, vamos dizer assim, a essência principal do judaísmo, que é a Shema. Lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 6, né, quando Moisés dá a Shema para o povo de Israel, que é o maior mandamento entre os judeus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Ou melhor, no original da palavra, e aí eu acho que os teólogos trinitários deveriam se perguntar, né, por que que colocaram no português Yahid, né, e no original está errado. Porque no original está um e no português está único. Nos idiomas ocidentais está a palavra único. Então, o Senhor nosso Deus é um. Quando o Senhor Jesus é confrontado sobre este tema, eu costumo dizer sempre que Jesus teve uma oportunidade ímpar de falar de trindade, de uma triunidade, de uma doutrina tripartita. Quando o escriba pergunta para ele em Marcos capítulo 12, a partir do verso 28, ele pergunta qual é o maior de todos os mandamentos. E Jesus ali, para aquele homem, ele tinha uma oportunidade muito grande de dar uma quebrada nesse mandamento, né? E dizia, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é trino. A partir de agora, um novo mandamento se mudou, porque era, inclusive, uma característica de Cristo. Na lei está escrito, mas eu vos dou outro mandamento. Ele poderia chegar ali, na vossa lei está escrito, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um, mas a partir de agora, ouve, Israel, nosso Deus, são três pessoas em uma, enfim, triuno, tripartito, e Jesus não falou nada disso. Ele recita a Shema. Inclusive, ele é ovacionado pelo escriba que fala, disseste bem, mestre, com certeza não há outro Deus senão um só e tal. Então, nesse princípio, é que toda a escritura, seja do Antigo Testamento, né, quanto do Novo Testamento, as cartas, os evangelhos, todas elas vão apontar, continuar com a mesma linha. Inclusive, Tiago, ele fala, Tiago 2,19, né, crês tu que há um só Deus, fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Ou seja, até Satanás, até os demônios creem que Deus é um. Então, esse é um mandamento inegociável das Escrituras, não tem como negar. E dentro da doutrina da unicidade, a diferença é que o monoteísmo nosso é absoluto, é raiz. Inclusive, o próprio Deus se manifestou em carne. Como diz Paulo a Timóteo, né? Grande é o mistério da piedade, indiscutivelmente, Deus foi manifestado em carne, né? Vivificado em espírito, pregado aos gentios, enfim. Então, 1 Timóteo 3,16 diz claramente que não foi o Filho de Deus que foi manifestado em carne, e sim o próprio Deus. Quer dizer, a Bíblia, os próprios autores, eles são bem detalhistas, né? Quando eles falam Deus é Deus, quando falam Filho de Deus. Então, nesse ponto aí, pegando esse parâmetro, para não restar dúvida nenhuma, a Bíblia diz que Deus foi manifestado em carne e é a partir daí que nós fincamos as bases do nosso conhecimento, né? O pastor Joaquim, o que é a Trindade? Muito bem. A Trindade é algo que você não vai compreender plenamente. Por quê? Estamos falando de Deus. Então Deus, ele é ilimitado. Eu sou limitado. Deus é infinito. Eu sou finito. Como um ser finito vai compreender completamente um ser infinito? Então, dentro deste conceito, a Bíblia nos apresenta que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. No entanto, nós não cremos em três deuses. Nós somos não politeístas, somos monoteístas. Por que somos monoteístas? Porque cremos na existência de um só Deus. Então eu diria que dentro da unidade desse único Deus, existem aí três pessoas distintas. Coisa que, infelizmente, os unicistas não conseguem enxergar. São três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esses três compartilham da mesma natureza.
não só da mesma natureza, mas também dos mesmos atributos. E com efeito, esses três são um único Deus. Infelizmente, temos aí irmãos evangélicos que consideram os unicistas nossos irmãos. Eu não quero fazer um ataque aqui ao Tony, porque ele é uma pessoa, como pessoa, não tenho nenhum problema com ele. A questão é ideológica. O Tony passou a acreditar numa mentira, que é essa questão da unicidade, que é a questão do unicismo. E essa doutrina já foi combatida lá no passado. Sabélio se levantou dentro da igreja defendendo essa doutrina. E até é bom a gente esclarecer que existe uma diferença entre unicitário ou unicista e unitário, unicista. Então, unicista é uma coisa, unitário é outra. Unitarianos. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, são unitarianas. O Voz da Verdade, por exemplo, que canta nas igrejas evangélicas, infelizmente, que muitos pastores convidam o Voz da Verdade para estar fazendo a apresentação nestas igrejas, cantando, louvando e tal, eles são unicistas, como o Tony. Eles não creem na Trindade, negam a doutrina da Trindade. E se você for para uma dessas igrejas unicistas, você vai ter que se batizar de novo. Por quê? Porque o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para eles não é válido. Então, eu vou apresentar aqui as razões porque nós somos trinitarianos. Porque nós cremos que na unidade do único ser, que é Deus, tem três pessoas. A história da igreja, a história do povo de Deus, a igreja de Cristo... Você crê nos pais da igreja? Só para entender, para formular... Os pais da igreja trinitária, todos eles, está certíssimo. Você crê neles? Os pais da igreja que eu creio, se for chamar alguém de pai, eu prefiro chamar os pais, os apóstolos da igreja primitiva. Eles, para mim, são os pais. A nível histórico, tá certo. É os pais, a nível de história, a nível da Trindade, perfeito. Pai, mesmo os pais do católico são os pais de vocês, que não são nossos irmãos, certo? Mas sem ofensa, porque já você foi o primeiro a me dizer que eu sou seu irmão. E eu concordo plenamente contigo. Você tem liberdade aqui, tem liberdade. Fica tranquilo. Não, mas é o que eu tô falando, a partir de quem? Eu não tenho mimimi, tá bom? A igreja ficou, como é que eu posso dizer? As margens, sempre foi as margens. A margem do sistema religioso. E a partir de quando ela se voltou? A coisa facilitou depois de Calvino e Lutero por causa da reforma protestante, que já era um novo momento. Mas eles assim mesmo ainda seguiam perseguida. Eles eram trinitarianos. Sim, facilitou. Quem da reforma não era trinitariano? Quem da reforma? Ninguém. Eu tô falando, as coisas facilitou para a pregação da palavra a partir da reforma. Só a partir de quando a igreja voltou a ser uma igreja cristã, Tony? A igreja cristã sempre esteve à margem. Hoje ela é à margem. Eu estou aqui sendo chamado de herege. Eu estou sempre à margem. Esse monte de igreja que você citou aí está à margem da sociedade. Então fala para mim dos grupos cristãos que viveram aí no período, por exemplo, dos reformadores, antes, no período dos pais da igreja. Fala para mim os grupos. Joaquim, Jesus falou que a razão, o motivo que ele enviaria o Espírito Santo é para que ficasse com eles, para que fique convosco para sempre, não é? Ele diz para os seus discípulos lá em Mateus capítulo 28, tem um verso 19, né, que você conhece muito bem do batismo trinitário, mas logo na sequência, no verso 20, ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação do século. A pergunta que eu faço para você: qual é a razão de enviar outro para ficar com ele, se ele mesmo garantiu que estaria com os discípulos? Ok. Para que enviar outro? Tá bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, de novo, vamos pegar o texto de João 10:30. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Não é João 10:30. João 14. 14. 9, 7, 9. Aí, perdão. João 10:30, eu e o Pai somos um, perdão. Então, no texto que Jesus disse para Filipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus diz: Filipe, estou tanto tempo convosco. É João 14, 8 e 9, é isso mesmo. Então, tanto tempo estou convosco. Aí é interessante porque Jesus não disse para Filipe que ele era o Pai. Ele poderia ter dito. Mas ele disse: eu, uma pessoa, e o Pai somos um. Então Jesus, ele veio como representante de quem? Do Pai. Ele veio demonstrar o quê? O caminho ao Pai. Em João 5,43, Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, ou seja, na autoridade do Pai. É interessante porque ele veio como se fosse com as credenciais, né, do seu Pai. E ele diz assim: eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam, falando para os judeus. Vocês não me receberam.
e outro viesse em seu próprio nome, e aí em sua própria autoridade, que ele está dizendo isso, com sua própria credencial, como por exemplo o anticristo vai vir. Ele vai vir em nome de Cristo, não é verdade? Só que é o anticristo. E os judeus vão recebê-lo. E Jesus já estava prevendo isso. Então, quantas vezes a gente ora, né? Pai, ajuda-me. Pai, que essas pessoas vejam o Senhor em mim. Quando Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai, é isso que ele estava dizendo. Ele era da mesma natureza que o Pai, ele era divino. Então, por isso Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Agora, isso quer dizer, por exemplo, que quando as pessoas virem vocês, elas estão vendo Deus? Claro que não. Mas você está representando Deus. Eu aqui estou representando Deus. E é interessante porque as pessoas não veem o próprio Deus, mas veem quem? Eu, na autoridade de Deus, vou lá, oro pelo enfermo, ele é curado. Na autoridade de Deus, vou lá, a pessoa está endemoniada, o demônio sai. Porque eu sou Deus? Porque tem alguns hereges aí no meio evangélico dizendo que somos divinos. Não, isso é uma heresia, está errado, ninguém é Deus. Não temos natureza divina. Quando a Bíblia diz que somos coparticipantes da natureza divina, é porque nós expressamos alguns atributos comunicáveis de Deus. Atributos incomunicáveis, não. Por isso Jesus é Deus, porque ele expressa os atributos incomunicáveis de Deus. Onisciência, onipotência, onipresença. Agora, quando Jesus orava, ele estava orando a quem? A ele mesmo? Peraí, o próprio texto que o Tony citou aqui. Mateus 3, 16, 17. Sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, veio quem? O Espírito Santo na forma de uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, tá? Mas ele se manifestou ali como uma pomba. Jesus saindo das águas, o Espírito na forma de uma pomba, abriram-se os céus. E uma voz disse, este sou eu? A voz disse isso? Não, a voz disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele vocês devem ouvir. Ora, peraí, Jesus é o Pai? Quem estava falando lá do céu? Por acaso Deus é um ventríloco? Jesus é um ventríloco? Claro que não. Aí nós temos a manifestação da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. De novo, só explicando aqui, porque o Tony disse assim, peraí, mas você disse que não pode compreender Deus. Eu quero até aproveitar e perguntar, Tony, você compreende plenamente Deus? Você acha que você entende perfeitamente quem é Deus? Você é um ser finito, um ser limitado? Não, a gente só pode entender aquilo que as Escrituras revelam. E as Escrituras revelam a um só Deus. A Escritura revela, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, nós não cremos em três deuses. Cremos num Deus que subsiste em três pessoas. É isso que nós estamos defendendo aqui. Então é interessante porque Jesus disse a Filipe, quem me vê, vê o Pai. Por quê? Porque ele estava expressando o Pai ali. Né? É como se ele estava falando aqui com a autoridade que o Pai havia dado a ele. Agora, Jesus é referido como filho. Sabe quantas vezes, Fábio? Mais de 200 vezes só no Novo Testamento. E Jesus se referiu ao Pai mais de 200 vezes como alguém distinto dele. Eu estou falando 200 vezes. E em mais de 50 versículos, podemos observar o Pai e o Filho ali, lado a lado. São mais de 50 versículos. E nos evangelhos, Jesus nunca se referiu, por exemplo, a si mesmo como filho. Mas o modo em que ele se referia ao Pai, como meu Pai, Jesus dizia lá em João, por exemplo, 20, 17. Então, no Novo Testamento, o que a gente encontra? Pastor Joaquim, essas mais de 200 vezes que Jesus foi se referido como filho, ele se refere mais de 200 vezes como filho de Deus ou como filho do homem? Filho de Deus, e aí tem só filho de Deus. Só filho de Deus. Só filho de Deus, Então, mais de 200 vezes. É só filho de Deus, não é filho do homem, não. Não, ele também é filho do homem, não negamos isso. Mas essas 200 vezes não. É só filho de Deus. Filho de Deus. Jesus se referiu a si mesmo como filho de Deus? Não, eu disse que nenhuma vez. Não, eu disse que nenhuma vez. Eu disse que as Escrituras. As Escrituras. Sim, tá certo. Então, ele chamava de meu pai, ou não? Sim.
Subo para quem? Ele diz, para o meu pai. Meu pai, vosso pai. Ele diz, meu Deus, vosso Deus. Olha só que coisa interessante, coisa linda. né? Tony, no Evangelho, e aqui no livro de João, capítulo de número 20, versículo de número 17, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui está muito claro duas pessoas distintas. Jesus, em outra ocasião, ele disse, Pai, ele orava a quem? Ao Pai. Se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, uma pessoa, mas como tu queres, outra pessoa. Como é que você entende esses textos, Tony? Bom, a própria teologia, é um ponto pacífico na teologia, fala muito sobre pastor Joaquim, pastor Fábio, da união hipostática, né? Considera-se o próprio Concílio de Nicéia, ele defende, ele estuda a pessoa do São Jesus, se ele era humano, se ele era divino, esse foi o assunto, né? Se ele era divino. O questionamento, né? Diário foi justamente diário, afirmar que Jesus era inferior ao Pai. Inferior ao Pai. E no Concílio de Nicéia, então, eles se reuniram para combater o pensamento diário, né? E ali é realmente um opositor ali da doutrina trinitária. Eles defendem, e aí eles chegam à conclusão que Jesus, obviamente, ele tinha as duas naturezas. Ou seja, ele era 100% homem e 100% não é mais divino. Não, estou falando o que é decidido no Concílio de Nicéia. Sim, a minha pergunta no Concílio da sua própria fé. Okay. Então, se ele vou responder a sua pergunta. Ainda 100% não, homem, 100% Deus? Eu estou falando na condicional com base no próprio conceito teológico que você crê, que nós cremos, da dupla natureza. Partindo do princípio, eu estou falando em tese. Ele era humano, não. Ele não é mais? Joaquim, deixa eu responder, eu estou falando em tese, eu só estou a primeira pergunta construindo para a sua linha de raciocínio. Né? Se ele, como ser humano, a Bíblia diz, todo ser humano, Salmo, todo homem orará a ti, todo homem falará contigo. Então, como ser humano, ele veio como homem, né? Quando se fez carne, ou seja, Deus foi manifestado em carne, como diz Paulo. O próprio Deus se manifestou em carne, é isso que Paulo está dizendo. É só você ler lá, 1 Timóteo 3,16. Ele se aniquila, né? Como diz Paulo, mesmo sendo em forma de Deus, mesmo sendo Deus, outras traduções, a NVI fala, mesmo sendo Deus, a King James fala, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomou forma humana. Nessa forma humana, como ser humano 100%, vamos dizer assim, partindo desse princípio, dessa tese teológica, obviamente ele tem um Deus, que ele tem um Pai, ele veio trazer essa aproximação, ele veio como propiciação pelos nossos pecados, como diz João, como propiciação pelos nossos pecados. Então, como ser humano 100%, qual é o ser humano 100% que vai chegar aqui e vai dizer assim, olha, eu não preciso de Deus, não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso fazer nada. E ele falou lá em João capítulo 13, verso 7, eu vos dei o exemplo em tudo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Então, eu vos dei exemplo, nos foi exemplo. Que exemplo Jesus nos daria? Quando ele orava a ele mesmo. Não, veja bem. O que eu falei de união hipostática? O que você entende sobre isso? As duas naturezas de Cristo. Tá resolvido? Então, só a natureza humana... Tá resolvido para você ou não? Só a natureza humana que orava a Jesus, a natureza divina não? Ué, a natureza divina precisa orar para quê? Ué, se ele é 100% homem, 100% Deus, então só a sua natureza humana que orava... Ele como homem, como ser humano, ele precisou orar, precisou falar, precisou pedir. E ele tinha vontade própria. Ele orava para quem? Ele tinha vontade. Atenção, há um conceito judaico, e aí isso é muito interessante, que eu tenho estudado, a minha nova matéria para estudar um conceito judaico falando das faces, das duas faces de Deus, a face maior e a face menor. Eu não sei se os irmãos já leram algo sobre isso. O que é a face maior de Deus? É aquela que o Joaquim fala, insondável, ninguém toca, é o Deus Criador, tá lá. E a face menor é aquela face de Deus onde ele se comunica, ele se faz visível, ele se faz tocável. Porque imagina Jesus, sendo Deus, sendo homem, né? Bebê, 1 ano, 2 anos, né? Bebezinho ali, recém-nascido, 5 meses.
A Bíblia diz que ele é Deus. Mas e o governo do universo? Como é que ficou? Entende? Ou Então, a seja, pergunta- o céu ficou vazio quando Deus veio aqui? A pergunta não é: ficou vazio. o Pai se encarnou no Filho? O Pai se fez filho, Não. se fez Se carne. encarnou? Não O é Pai se encarnou? O Filho foi Porque gerado. o verbo se fez Para carne. se encarnar, ele teria que Olha já lá. existir. Então, encarnado. João 1, no princípio era o verbo estava com Deus E o verbo era Deus. O verbo palavra, né? Então, a palavra. e a Jesus não é palavra, a palavra? A palavra se manifestou carne. Jesus João, era a palavra? palavra de Deus. A palavra Ele é Deus? A palavra. A palavra é Deus? E a palavra, a sua palavra é uma pessoa? A palavra é Deus? A palavra é. Isso, então Jesus Deus é Deus. manifestou carne. Então, e a Deus, palavra se manifestou Deus carne. se encarnou lá. Aquele Exatamente. menino era o próprio Pai. E aí ficou sem governo. Aquele menino era o próprio Pai. Exatamente, o próprio Pai. Porque a Bíblia apresenta ele tá. como Pai da eternidade. E aí morreu na cruz, quem morreu naquela cruz foi o próprio Pai. O Deus, o homem Jesus. A cruz foi o homem. Ah, não foi o Pai. A Bíblia fala um só Deus e um só intermediador Tá. entre Deus e o homem. quem Jesus Cristo, o homem. ressuscitou dos mortos? Cristo, O próprio Deus. o próprio Deus. E aí, quando ele disse, envio sobre vós o Espírito Santo, Sim. quem ele enviou? O próprio Pai? Não. Ele diz, vou e venho para vocês. Ah, então o Espírito Santo é quem? Mas se Jesus é o Pai, como é que não enviou o Pai? Como assim? Se Jesus é o Pai, então quando ele enviou o Espírito Santo, ele não enviou o próprio Pai? Sim. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Pai. Ah, É tá. o Espírito do Eterno. Ô, pastor, Então- sem querer me intrometer no debate, Vai, fala aí. e foi quem que Deus exaltou, conforme Paulo fala lá em Filipenses? Isso. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Lhe deu um nome lhe que deu está um nome que está acima de todo nome. Ele Para que exaltou. ao Ele nome exaltou de a si- Jesus. Deus exaltou a si mesmo. Olha, o texto ainda diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra para a glória de quem? E para a glória de Deus Pai. Isso, de Deus o quê? Deus Pai. Isso, Deus Pai. Muito Então. bem, Tony. Você vai ser o. Não queria entrar, não, Vai pastor. voltar Peraí, pra mas foi boa a Trindade. sua pergunta. Foi boa a sua pergunta. O que que acontece? Ali nós estamos falando de Jesus Cristo. Quando Paulo ele fala, tendo em forma de Deus, lá o mesmo texto que vocês estão Isso, citando não aí. teve por usurpação. Antes Ele já era aniquilou-se. divino, então E a ele- quem que Deus deu um nome sobre todo nome? Jesus. O homem. Isso. O homem é exaltado. O Jesus falou assim: em breve vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Quando ele fala isso para os judeus, eles rasgam a veste. Ele fala isso no momento que ele foi preso. Ou seja, o homem, Jesus, o rei que vai voltar para estabelecer o seu reino, para restabelecer o seu governo, ele recebeu um nome que é maior do que o próprio nome de Jeová. Ele vai O voltar grande como nome Espírito do Novo Santo, não? Testamento. Oi? Ele vai voltar como Espírito Santo? Não, ele vai vir e vai mostrar as mãos furadas. Ah, e o para mim Espírito quem Santo tem então transpassaram. as marcas. O que é o Espírito Santo O para Espírito você? Santo foi também crucificado lá na cruz? O Espírito não, porque como é que você vai Mas Jesus crucificar é o um Espírito Espírito, Santo, não? ô Joaquim? Pois é, eu quero Para ser entender isso. crucificado, Então, peraí, Jesus não é o Espírito Santo para você. Jesus é o Espírito Santo. Ah, é. Ele é o Espírito. E o Espírito Santo tem corpo? Tem. E Jesus tem. Tá O Espírito Santo tem corpo? Tem, tá lá sentado no trono agora com o seu próprio Ele corpo. tem um corpo físico? Vamos lá. Ele tem um. Tony, responde. Tem um Tem o corpo, físico? O Espírito. Puxa, Jesus disse assim: vede que o espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. Ele falou espírito. sobre espírito. Isso. Deus é Por que espírito. contexto ele falou isso? Se Deus é espírito, Então Jesus E não ele pode disse- ser Deus. e ele disse: o espírito não tem carne e ossos. Quando ele falou Deus é espírito, estava falando do Pai. Ele está falando do Pai. Ele disse: o espírito não tem carne e ossos como Mas não é o eu Espírito tenho. Santo que você está falando? O Espírito Santo é a terceira pessoa. Tem três É aí, outra Obrigado, pessoa, obrigado pelo sim. cafezinho. Sim, batismo de Jesus. Você não respondeu. Mateus nem 3, entrei ainda. 16 e 17. Pode responder. Sobre o batismo de Jesus, é muita pergunta, um tema que é espinhoso, assim, para responder tantas perguntas, que exige muito tempo. João batizou, pastor, o próprio Jeová. O senhor sabia disso? Hã? João Batista? Não sabia, pastor. Não Agora eu quero sabia. saber disso. Então aí. vamos lá. Veio preparar. batizou João veio todo preparar o próprio caminho do Jeová. Pai, não é o caminho do filho. Jeová, o próprio Deus fala. Caminho do enviou- Pai. Isaías 40, verso 2. Eis que voz do que clama no deserto. Preparar o caminho de Jeová. De Jeová. Porque sabe o que é Jeová, Tony? Vocês não entendem isso. Não. Jeová não é um nome como Pedro, Antônio, Joaquim, Manuel. Jeová é quem Deus é. Por isso ele disse, quando Moisés perguntou, peraí, eu vou dizer para eles que eu estou indo no nome de quem? Deus disse para eles, fala para eles que você está indo no nome do Eterno.
do autossuficiente, daquele que subsiste por conta própria. Então, eu sou, Jesus é o eu sou, o Pai é o eu sou, o Espírito Santo também é o eu sou. Porque eu sou é que não tem ninguém igual a ele. Por isso que Deus é único. Igual a ele ou igual a eles? Igual, eu tô falando de Deus, porque Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas, Tony. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai tem que ser adorado, o Filho tem que ser... O Espírito Santo tem que ser adorado. Paulo desmente isso que você está falando aí. O quê? O que Paulo desmente? O que você está falando, que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo... Paulo desmente isso na hora. Paulo vai dizer, ainda que existem muitos deuses e muitos senhores, para nós há um só Deus e um só Senhor. Não, você não leu disse errado. isso. Paulo não disse isso. Você leu errado. Você leu errado. Ler, então. Bom, 1 Coríntios, pastor. Eu não sou onipotente. Pastor Fábio, o que está escrito aqui? Nem onisciente. Porque ainda que haja alguns muitos que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, muitos deuses e muitos senhores, como há, todavia para nós há um só Deus, quem? O Pai. Há um só Deus, o Pai. Isso. E a teologia trinitariana diz que o Filho também é Deus. O Espírito Santo é Deus. Paulo está dizendo, não. Deus só tem um que é o Pai. O Filho fica sem divindade para Paulo aqui. Ah, é? Nesse texto aqui só então, tem leia, por favor, é Deus, Hebreus 13:8. Leia Hebreus 13:8. Então você fala que os 3 são Deus aí, o conceito, como é que fala? O credo atanasiano, né? De Atanásio, que diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Isso. Paulo está dizendo, não, só o Pai, só tem um Pai que é Deus. Só Deus, o então, Pai. O Filho não é Deus. Deus, o Pai. Então o Filho não é Deus, Tony, para você? Ué, se você está falando que os 3... Tony, o Filho é Deus? Se você olhar o Filho, é Deus? Se você olhar o Filho, como João ensina, pastor Fábio, João, lá em 1 João, capítulo 5, verso 20, diz que o Filho, João, o Joaquim, o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que se nós colocarmos a nós mesma não pessoa, cremos, Tony, a mesma deixa pessoa, eu só esclarecer isso para você. Nós não cremos em 3 deuses, cremos num só Deus em 3 pessoas. Então qualquer um que falar que é Deus, tá certo, não tá errado. Não tá negando a Trindade, muito pelo contrário, tá reafirmando a Trindade, Tony. Ajuda Jesus. Então, aí, Hebreus 13:8. Mas acerca do Filho, quer ler aí? Não, o texto diz assim, mas acerca do Filho diz... Ó Deus, o teu trono subsiste... Acho que é Hebreus 13:8. Não, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é Hebreus... Ontem, hoje, sempre. Hebreus 1:8. Hebreus 1:8. Então, acerca do Filho diz... Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. O Pai chamando o Filho de Deus. E agora, você vai contrariar isso? O Pai está chamando o Filho de Deus? Em Hebreus 1:8. Deixa eu só Hebreus 1:8, tá? Posso falar? Pode, claro. Pastor Fábio, quando você analisa pelas Escrituras, chegamos à conclusão que um ser, ele exerce a função de Pai, de Filho, de Espírito Santo. Por exemplo, eu gosto de citar sempre esse exemplo. Eu sou pai, mas eu também sou filho. Sou neto, sou sobrinho, sou locutor, sou comentarista, sou pastor, sou apresentador. Quantos que eu sou? Então, quando você entende na Bíblia que o único Deus se manifestou nas 3 manifestações mais famosas dele, mais conhecidas, como Pai, como Filho e como Espírito, que ele se manifestou mais vezes, de várias maneiras, como diz Hebreus capítulo... agora me fugiu a memória aqui o texto, que diz que havendo Deus falado, de muitas vezes falou nesses últimos tempos, falou pelo Filho a quem... Então, Deus se manifestou de várias formas, mas as 3 mais conhecidas, como Pai, como Filho, e nesses tempos, como o Espírito Santo. Quando você crê que é o próprio Deus, com manifestações, emanando manifestações distintas, e não pessoas distintas, você vai entender. Quando ela chamar o Filho de Deus, é porque está falando da mesma pessoa. O Pai é Deus, está falando da mesma pessoa. Que o Espírito Santo é Deus, segundo, mas só que não são 3 pessoas. O problema está em dividir em pessoas. Porque aí você tem, se você tem 3 pessoas, preste bem atenção, veja bem, 3 pessoas, cada uma dessas pessoas gozando do atributo total divino, dos 3 atributos principais, ou seja, cada uma dessas pessoas é Deus, temos 3 deuses. Não, tá errado, tem pra onde correr, Joaquim. Tá errado, Tony. Olha só, quando eu vou aqui para Atos dos Apóstolos, quando eu vou aqui para Atos dos Apóstolos, Tony,
e apedrejavam a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Muito bem. Verso 55. Mas ele, estando cheio de quem? Do Espírito Santo. Fixando os olhos no céu, viu o quê? A glória de Deus e Jesus, que estava à direita de quem? De Deus. Peraí. Ele estava cheio do Espírito Santo. Estava sendo apedrejado. Ele, fitando os olhos no céu, viu quem? O texto está aqui, muito claro, Tony. Ele viu quem? Ele viu a glória de Deus. E viu quem mais? Jesus, que estava à direita de Deus. Ele viu Jesus. Esse texto, como entender isso, algumas traduções, eu já tive observando algumas traduções que não diz Jesus em pé. À direita. À direita. Eu li umas traduções em inglês, em espanhol, várias traduções. Jesus estava à direita de Deus. Então, quando nós pegamos os idiomas bíblicos e a própria teologia, Joaquim, ela nos ensina que é preciso considerar os idiomas originais para entendermos determinadas expressões. Por exemplo, a direita de Deus, a destra de Deus, essa expressão na Bíblia significa autoridade, poder, governo. Não é uma posição geográfica literal, nem sempre, a depender do seu contexto. Então, toda vez que Pedro também fala que Jesus subiu, se assentou-se, está à destra de Deus, à direita do Pai. E viu-se trono no céu. Jesus mesmo falou: em breve vereis o Filho do Homem à direita de Deus. E quando ele disse, então, subo para meu Pai, aí... Então é só uma figura de linguagem. Eu não vou dizer figura de linguagem. Como você vê três pessoas distintas, você bota cada uma nos seus devidos lugares ali, nos seus devidos papéis, cada um fazendo. Sim. Você não consegue entender que um Deus, um único Deus, ele pode fazer maravilhas, vamos dizer assim. Então, quando você vê destra, Jesus ele pode sair das águas e ao mesmo tempo vir na forma de uma pomba e ao mesmo tempo gritar do céu: este não sou eu, se a gente este é meu filho amado, este não é o Espírito Santo, este não é uma pomba, este sou eu. É isso que a gente vê no texto, Tony. Tony. Se arrepende, bebe água, Tony. Joaquim. Bebe água aí, Joaquim. Ô, pastor Tony, mas é sério, eu tô querendo compreender. Então, alguns textos como esse que Estevão olha para o céu e vê o filho à direita do pai, seria alegoria isso? Em alguns casos, sim, porque dentro da visão bíblica, que Deus é um só e não há outro além dele, seguindo esse princípio, nós precisamos entender que uma coisa é você ler um texto em português. Você lê um texto aqui, já mastigado pra gente, considerando que quem traduziu para o português foram os trinitários. A mente trinitária está nos textos sagrados. A própria interpretação da mulher interpretando. Então os trinitários só existiram a partir de Constantino, é isso que você quer dizer? Não, bem antes. Ah, tá. Bem antes. Tertuliano começou a pregar. Paulo e tantos outros. Não era trinitário. Esse cara não era, nunca foi. Estava em um raciocínio, nunca será. Qual foi? É porque interrompe, a gente acaba perdendo aqui, já tá indo para 50, já tá ficando já meio... já tentando perder. Se interromper, já buga a mente aqui. Mas o que eu quero dizer, que as escrituras, ela condena que a divindade, que o eterno, inclusive isso é o preceito que eu dizia aqui no início do debate, a Shema, ouve o Senhor nosso Deus é um. Esse um aí é indivisível, na unidade absoluta, não é uma unidade no plural. É unidade composta, Tony. Quem disse pra você que a Shema é composta? Mas a gente pode debater sobre isso numa outra ocasião. Vamos debater. Só o texto de Deuteronômio, porque isso dá um debate. Por que você acha mas, que por exemplo, quando nós falamos um cacho de uva, tá o contexto. é unidade composta ou absoluta? Composta. Composta. Por que é composta? Isso. Por que é composta? Porque tem várias uvas. Porque o contexto diz o que é. É um cacho. Então, quando você tem aí o próprio, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é uma unidade composta ou absoluta? Ali da criação,
Não tem trindade ali. É unidade composta Está no ou plural. absoluta? Está no plural. Passamos. Deus estava dizendo com quem isso, Tony? Antes de eu te responder essa pergunta, Joaquim, antes de eu te responder essa pergunta, eu queria que você me respondesse aonde que você vê em Deuteronômio 6,4, na Shemá, unidade composta ali. Qual é o contexto que você... Porque quando você fala... Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus Aonde você é vê... um só Senhor. Aonde você vê o Por contexto? acaso, eu te pergunto, por acaso, existem quantos senhores? Um só. O próprio texto de Paulo, o próprio texto que você citou de Paulo, dizendo que para nós há um só. Há um só. Um só Deus. E um só. O Pai. Não. Há E um um só Deus, só. o Pai. Isso. E um só. Senhor. Quem é esse Senhor? Jesus. Ah, não é o Pai? O Pai fala que é Senhor também. Não. várias vezes. Um só Deus, e o texto diz, um só Senhor. O Pai não é Senhor? O Pai é Senhor. Eu também creio, Absoluto. só que temos aí O Pai é... duas pessoas. Não é duas pessoas, Joaquim. O Pai uma pessoa e o Filho outra pessoa. Deus e Senhor são Mas duas deixa eu coisas responder distintas, Joaquim. o questionamento que os judeus fizeram. Por que os judeus pegaram em pedra Você para não apedrejar respondeu Jesus? sobre a Shemá, Vou aonde responder, o vou texto em responder, Deuteronômio calma. 6,4, ele é composto, Calma, não tem Tony. o Quanto tempo a contexto gente dele. tem aí do debate? Tem ainda 40 hora? minutos. Uma hora. Mas aqui, ainda. ó, tem uma Vamos até pergunta pro 6 pastor horas? Tony. Tem Ok. uma pergunta pro pastor Tony aqui. A Silvana Oliveira. Silvana. Para o Tony a pergunta. Jesus disse, a blasfêmia será perdoada contra o Pai. Isso. Qualquer falar contra o Pai, seria perdoado. Contra o Filho. Seria Mas perdoado. ao Espírito Santo, Não lhe será Não. perdoado. Nem nesse mostra a século. individualidade de cada pessoa. Isso. Isso aqui, pastor. Ó, eu gostei da pergunta. É muito Boa bom. Eu pergunta. ia citar esse texto. Muito boa pergunta, só que o Joaquim foi na mesma vibe da Não, eu ia irmã. citar esse texto Ele para foi na você. mesma vibe da irmã e esquecendo que o texto não diz isso. Agora a gente precisa de uma pergunta boa aí pro pastor Joaquim. Cadê os unicistas unicista aqui? para perguntar para Joaquim? Vamos lá, vai vir pedreiro aí, pode ter certeza, tem um unicista ouvindo aí. Jesus disse assim, todo o pecado que os homens vos disserem serão perdoados. Todos os pecados contra o Filho do Homem será perdoado. Ele não disse aquele que pecar contra o Pai, é porque coloca texto aí, não tá calma, mas tá nos Filho originais. do Homem? Leia aí, pastor. Aqui, ó. Eu acho que não tá falando sobre Filho do Homem, né? Cadê? As traduções de Mateus, talvez, Mateus capítulo 12, mas acho que a de Marcos ele fala mais detalhado como Filho do Homem. Como é que tá o Filho do texto? Homem. Deixa eu ver aqui. Ó. Mateus capítulo 12, verso. Aqui, 32. Está escrito o quê, pastor? E se qualquer pessoa disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Algum texto aqui tá dizendo que pode pegar contra o Pai? Aqui tá dizendo que pode pegar contra o Pai? Não, se alguém falar alguma palavra contra quem? O Filho do Homem. Contra o Filho do Homem. Esse texto gira num contexto. Vou responder ao ouvinte aí, como é que é o nome dela? Silvana. Silvana, minha irmã. Qual é o texto que você leu? Eu li Mateus capítulo 12, o verso é o verso 32. O texto não diz que pode pecar contra o Pai. O texto diz todo pecado contra o Filho do Homem. Quem pecar contra o Filho do Homem? Mateus o quê? Capítulo 12. Espera que o Joaquim também está aprendendo aqui. Capítulo 12, verso 32. Ele tá Eu não tô A gente tem que ajudar os onisciente. alunos, que os alunos Eu ficam não felizes. tô onisciente, nem o onipotente. O texto, tanto para aprender, Joaquim. Fica à vontade se aprender aí para parar de me chamar de herege e deixar eu te batizar em nome de Jesus, que é a melhor coisa que você faz na vida. Então vamos lá. Jesus disse: todo aquele que pecar contra o Filho do Homem. Por quê? Qual é o contexto desse assunto, irmã Silvana, pastor Joaquim e pastor Fábio? Rapidamente aqui. Esse contexto gira em torno de um debate que Jesus está tendo com os fariseus, irmãos. E sabe um detalhe dos fariseus? Fica aqui se o Joaquim não sabe, se o Joaquim não se lembra. Não vou dizer que não sabe, que também seria muita arrogância da minha parte. Mas para relembrar o senhor, pastor Joaquim, os fariseus eram muito apegados a questões de genealógicas. E aí aqueles fariseus estão debatendo com ele, falando um monte, que ele era filho de prostituição, que ele era isso. Quando eles vão estudar a raiz genealógica de Jesus, vai ver que ele era filho de Raabe, uma prostituta, filho de Davi, que foi teve suas falhas grotescas, homicida. A genealogia, os ancestrais de Jesus, aqueles da onde o tronco ele vem, por exemplo, ele é neto de Ruth. Davi era neto de Ruth. Vem de Ruth, moabita. Jesus vem dessa linhagem. Então havia misturas na linhagem do Senhor Jesus. Ele não tinha uma linhagem pura, judaica ali, sem... Então os pais dele cometeram os pecados mais
E por isso ele vai dizer, todo pecado contra o Filho do Homem. Você vai falar da minha humanidade, da minha família? Perfeito. A meu pai, Judá se relacionou sexualmente com a sua própria nora. Então, né, vai ser perdoado por quê? Porque é verdade. É ofensivo contra o Senhor? Tudo bem, é verdade. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, por quê? Porque aí entrou outro detalhe. Ele falou, se eu expulso os demônios desse homem, porque ele estava expulsando o demônio do cara da legião. Aí que foi a questão. Que eles falaram que ele estava expulsando o demônio dele Por espírito de Beelzebub. por espírito de Beelzebub. Aí foi o pecado deles. Porque era o Espírito Santo que estava expulsando, manifestado na carne. Entendeu, Joaquim? Era o Espírito do Eterno que estava naquele corpo, expulsando os demônios, e eles estavam falando que era demônio. Por isso que aqueles caras foram sentenciados ao inferno. Naquela mesma hora, Jesus já deu a sentença. Ele não precisa nem ser julgado no futuro. Já foram. Então, na sua colocação, quando ele fala bem assim, aquele blasfemar contra o Filho do Tem Homem, perdão. ele está falando de Jesus do homem. Mas quando ele fala quem blasfemar contra o Espírito de Deus, ele Da está sua falando divindade, de Deus, da divindade. dele, do poder que estava emanando dele. E aí, pastor Joaquim? Entendeu, Joaquim? Aprendeu? Anotou aí? É interessante, o texto diz assim, qualquer que blasfemar contra o Filho do Homem será perdoado. Mas não tem nada, você viu que não tem nada contra o Seria pai. perdoado, Porque é isso? quem blasfemava contra o pai morria na lei. Aham. E blasfemar contra o filho, Paulo fala que não vai ter perdão para quem pisar o sangue do filho também, não. Tá, então o Filho de Deus. se a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, não vai ser perdoado. Por quê não vai ser perdoado? Porque ele é mais importante do que o pai, do que o filho? Por que ele disse isso? Eu te pergunto, por quê? Porque tá falando do Espírito de Deus, do Espírito Eterno. O que é Então pecar contra o pode Espírito pecar Santo? contra o Filho? A gente... Se o Filho é o Espírito Santo, então pode. Deixa eu falar para você. Toda palavra que falar contra o Filho do Homem vai ser perdoada, mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Por quê? Primeiramente, você precisa saber o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que é coisa que muitos Não, e o crentes que é não sabem o que é uma blasfêmia? blasfêmia. O que é uma blasfêmia contra o Por Espírito Santo? exemplo, no caso quando os judeus acusaram Jesus de fazer a obra dele em nome de Satanás, dos demônios, Que era o que estava acontecendo. ali sim. Então, mas hoje o que é? O pecado contra o Espírito Hoje Santo. o que é o pecado Deixa- contra o Espírito Santo? Posso responder para Pode. você? É você atribuir as coisas de Deus ao diabo. Aham. E vice-versa. O diabo está fazendo. Então O qualquer diabo está pessoa... fazendo. Só concluir. O diabo fazendo algo e você fala, não é Deus que está fazendo. É o diabo. Por exemplo, Satanás fazendo e você dizendo que é Deus. E por exemplo, vice-versa. um monte de ateu diz que a manifestação dos dons nas igrejas pentecostais são demônios. Eles atribuem isso como sendo a quem? Ao diabo. E aí? Tem perdão para eles? Dependendo da igreja, se for, Tony, eles estão certos. responda. Tem perdão para eles? Se estão blasfemando contra o Espírito Santo. Se, aí vai para condicional. Porque aí tem que saber de que igreja que eles estão falando, do que eles estão falando. Então, qual vai, igreja que eles estão estão falando lá da sua igreja, da Voz da Verdade. Agora, se você o cara fala tá do- dizendo o seguinte, você- lá no Voz da Verdade, quem se manifesta não é o Espírito Santo, é o demônio, é o capeta, é o cão. Então, Eles estão blasfemando contra o Espírito Santo. você está em maus lençóis. Que você fala Eu em te todos os pergunto. debates que você está blasfemando o Espírito Santo. Tony. Quando você chama a gente Tony. de herege, se Isso. você não se arrepender, eu acho que para você ainda vai ter chance que ele perdoa o tempo da você ignorância. entende que o trinitário, quando combate a unicidade, está blasfemando contra o Espírito Santo? Olha, eu não vou dizer nesse ponto, eu não vou ser tão radical, tá? Eu não vou sentenciar os trinitários ao inferno por causa dessas questões, porque há muito debate sobre isso, seria muito... eu Não seria é blasfêmia, infeliz. é contra o Espírito Santo. Não vou levar por esse lado, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é Ué, quando mas você... ele está negando a unicidade. Como eu disse, você nega a trindade. Você, Tony, porque para mim, à luz das escrituras sagradas, eu não estou sozinho nessa, tem um monte de teólogo que defende isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é só uma questão do indivíduo atribuir a obra do Espírito Santo na vida dele como sendo do demônio. Não é só isso. Foi o caso ali de Jesus. Sim. No nosso contexto hoje, a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a obra do Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado, Claro. da justiça e do juízo? Então o Tony, por exemplo, que creu na trindade e hoje nega a trindade, está negando a pessoa de Deus. Se Você está negando a pessoa de Deus. Se a doutrina da Trindade for uma doutrina bíblica, for uma doutrina verdadeira, então estabelecida pelos você apóstolos, está eu estaria negando a blasfemando. pessoa de Deus, Tony. Em tese eu Então, estaria. Eu, Em tese. particularmente, me perdoe o que eu vou dizer, mas Em eu estou tese. sendo muito verdadeiro. Eu, particularmente, acredito que para você não tem jeito.
Não é o caso de outros. Não é o caso. Não é o caso de outros. Não Eu é o também. caso de outros. Já reparou que eu posso ter a mesma leitura Espera, sua? deixa eu responder para você. Não é o caso de outros unicistas. Eu conheço muita gente que conheceu, né, só a verdade unicista. Nunca teve numa igreja evangélica. Nunca aceitou Jesus numa igreja evangélica. Então, esse indivíduo, para mim, eu vou pregar para ele. Ele pode se converter. No caso, Mas no caso do caso da Tony, liderança, que era ele tá trinitariano... falando. no caso, então, do pastor Tony, pro senhor, ele é um apóstata. Apóstata, Eu sou isso não apóstata. tem jeito. Então, não tem jeito. pra- Eu venho debater com ele. É isso que eu dizia. Eu venho sério, debater senhor com acredita? ele. Eu venho debater com ele não para ganhá-lo para Cristo, porque ele já foi de Cristo. É, a mesma coisa. Ele naufragou na fé. Ele É sério? apostatou. É sério? É O senhor sério, acredita é que ele é um sério. apóstata? É uma apóstata. Porque ele não acredita mais Nega na a verdade. verdade, porque nega. Não é porque não acredita. Mas eu também Deixa creio até, que ele isso, também... isso é bom, Fábio, até esclarecer os Mas o nossos pensamento aqui é telespectadores. recíproco. O pensamento é recíproco. O senhor, então, na visão do senhor, um No caso, no caso do Joaquim, que é um cara que ele, por exemplo, ele adora pegar um unicista, para ele debater com o unicista, para ele acho que é a coisa mais gostosa que ele tem. Ele pode pegar o unicista. Mas Então é um cara que já conhece a doutrina, tanto da unicidade quanto da trindade. Eu acho que o pastor Joaquim fez. O senhor, na verdade, não fez nenhuma pergunta ao pastor Joaquim. O pastor Joaquim já tinha feito. A que eu fiz, ele enrolou, Então deixa eu encheu fazer- linguiça e não respondeu. Não, Deixa eu fazer a pergunta pro senhor. Pastor, na visão do senhor, o Qualquer unicista. pessoa que negar a trindade está no Aonde está inferno. na Bíblia, Joaquim? Enquanto ele Pelo amor não de se Deus. arrepender. Não é o caso Cadê do Tony. o texto da porque Bíblia? o Tony é um apóstata. Da trindade? Ele é um apóstata. Com muita Então, para um honra. apóstata, a Bíblia diz que não tem mais jeito. Naufragou na fé. Pisou no sangue de Cristo. Aonde está escrito, Entendeu? pastor? Pede para ele mostrar para você aonde está escrito na Bíblia que aquele que não crê na Trindade vai para o inferno. Isso é da igreja católica. Não existe Os um pais da versículo igreja que que diga fizeram isso. isso. Ah, então. Mas Agora, olha pergunta só, pro senhor aqui, olha pastor só. Mas eu te mostro vários que posso responder? negaram o nome de Jesus, vai para o inferno. E aí? E o senhor considera a doutrina da Trindade como heresia? Sim, claro. Posso, sem ofender. Sem opinião, Não posso não, falar assim no. Não no- tem mimimi, na lata. Tony. Não tem o senhor tá aqui pra mimimi. falar. Pode ser direto, pode ser O pastor direto. Joaquim, ele disse que o unicista Vai não pro inferno. herege. É. Vai pro inferno, E o enquanto não senhor? abandonar. Para mim, A Trindade é uma heresia? vou só responder o que eu respondi pro Joaquim no debate que eu tive com ele lá na rádio do César Cavalcante. Para mim, a Trindade, para mim não, para a Bíblia, é a mãe de todas as heresias. É sério isso? Porque dela é o tronco. Dela é o tronco que vem fazendo lenha ao longo da história. Matando em nome da... Calvino. Você sabia que Calvino matou um irmão unicista só porque o cara confrontou ele? Mandou levar na lenha verde, fogueira. Com todo respeito aos calvinistas. Calvino mandou matar um cara porque o cara chegava lá e falava: Miguel de Serveto, pesquisa na internet. Foi condenado. Em 1537, a lenha verde, eu falo isso no livro que eu escrevi. Lá no meu canal você baixa o livro lá. Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. E a Bíblia diz: não matarás. E o nosso líder reformista vai lá e mata um cara porque no período da reforma o cara falava: ó, tá errado. Já que vocês estão rompendo com os dogmas católicos, vamos romper com esse batismo trinitário, vamos romper com a doutrina trinitária. Então, para mim, o que foi feito em nome da divindade trina, da triunidade, para mim, o que foi feito ao longo da história, porque aquilo que eu falei no começo aqui, a Igreja de Cristo ela sempre andou à margem do sistema religioso, sempre, desde o começo. Ela nunca foi instituição padronizada. Mas o Tony não disse ainda quando começou a igreja Nunca a voltar para a palavra. Mas não, ela sempre esteve na palavra. Você não disse nenhum grupo, Eu não estou por olhando para a exemplo, sua igreja. Você não disse nenhum grupo, por exemplo, de pessoas de comunidade cristã que negava a Trindade. Vários. Fala o nome delas. Sabélio, o que... O Sabélio. O Sabélio foi um herege que se Por levantou. quê? Quem foi que Uma condenou ele? O pessoa, Papa não foi um Calixto. movimento. Foi uma pessoa que negou a essência de Não. Deus como você nega. Eles matavam, acabavam com as obras. Graças a Deus estamos em períodos da democracia hoje aqui, né? Podemos falar abertamente, livremente, mas nem sempre foi assim. Você discordava, seus livros eram tacados fogo. Você sabia que pesquisa, depois você anota aí, pastor Fábio. Sim. Quando Tertuliano começou a pregar a Trindade lá no segundo século, no início do segundo século, Deus levantou um homem chamado Práxias. E foi combatido veementemente por Tertuliano. Obras de Práxias, o que se sabe de Práxias hoje, queridos ouvintes, são
através dos escritos de Tertuliano. Por quê? Porque a igreja perseguia e matava quem pensava diferente naqueles tempos. Eram os papas que mandavam. A Bíblia nossa chegou no Ocidente através de um papa, Damasco, ou Damásio, né? Porque mandou Jerônimo, pai da igreja, São Jerônimo, monge católico, padre católico, traduzir a Bíblia para nós, pro latim, que do latim veio pro Ocidente. Chegou na Itália, lá no latim, no Ocidente. Primeira vez que ela chega no Ocidente por causa da igreja católica. E Jerônimo traduzia e o papa ia lá ver o que podia e o que não podia entrar. Então, pro senhor, e a igreja de Cristo sempre foi à margem disso aí. Ela sempre teve na marginalidade, era perseguida, matava. Como é que ele quer que tenha obras, instituições? E aí, pastor Joaquim? Os líderes. Tem hoje. As que tem os caras de hoje são os caras da... Desculpa, eu... Volta a sua... Vou deixar Joaquim nervoso, não. Qual é a colocação? Toma um cafezinho. Sobre a questão da trindade ser uma heresia, conforme os unicistas, eles dizem. Os unicistas não dizem isso. Pelo menos declaram. Não, eu digo. Mas isso não é unicista? Eu digo, nem todos os unicistas concordam comigo. Tem unicista que concorda que é tudo irmão, que tá tudo certo, tá tudo salvo. Como tem evangélicos que concordam que os unicistas são nossos irmãos. Então, essas pessoas são inocentes. Elas não estão blasfemando contra o Espírito Santo. Elas não estão blasfemando contra o Espírito Santo. Isso é Agora, importante. você está... Uma pessoa, viu, Fábio, uma pessoa que nega a trindade inconsciente, essa pessoa, Deus considera. Com certeza. Agora, uma pessoa que estava crendo na trindade e passa a negar, esse é um herege. Aí o Deus trinitário esse é um herege. Se vivesse na época que o catolicismo queimava na fogueira, os teus pais, eu seria morto pelos seus pais. Eu seria morto pelos seus pais, os pais da sua igreja. Seria o primeiro. Mas eu não vou te queimar não, sabe? Você vai queimar sozinho. Naquele grande dia eu não quero nem estar no lugar dele. Eu não sabia que o debate entre trindade e unicidade era... Pega fogo. Não, é suave. Queima mesmo. É porque eu não vou ficar aqui ouvindo o Joaquim me chamar de herege e ficar calado. Aí não dá. Eu não aguento. Eu sou santo, pô. Pega a palavra. Agora, quando você era trinitariano, como você considerava os unicistas? Quando você era trinitariano? Quando eu tive o contato com a mensagem unicista, eu lutei ali. Abraçou de imediato. 3 meses de guerra e fui vencido pelas escrituras. 3 meses. Você durei imediatamente abraçou. Eu conheci, na verdade, 3 meses. Não, eu conheci em setembro, me batizei já rendido. Em janeiro estava rendido, mas só fui me batizar em março. Então, de setembro a março foi suficiente. Quem provou para você que não existe trindade? A Bíblia. Não, você lendo a Bíblia sozinho? Não. Você lendo a Bíblia sozinho? Fui evangelizado, fui pregado. O meu pastor que me anunciou a verdade chama-se Gilberto Lopes Gonzalez. E você como evangélico... Esse homem, aí eu falo pra você, que Deus sempre levanta um cara... Esse homem debateu na maior rádio do Rio, chamado Melodia, com Silas Malafaia. O fogo pegou. Estado do Rio, na época, a Melodia era a rede. Rede de rádio Brasil todo. Deram ouvido? Eu dei. Eu estou chamado de herege pelo Joaquim. Onde está na Bíblia que negar a trindade é do diabo? Onde isso tá aí, quero ver. Olha só, não vamos ver o Joaquim, vou mostrar, hein? É o próprio João que vai dizer na sua primeira carta de João, capítulo 2. 1 João, capítulo de número 2. Esse eu quero ler. Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Olha o que João diz. É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Interessante, ele coloca aqui 2 pessoas. 2, exatamente. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Mostrando aqui 2 pessoas. Você viu 2 pessoas aqui? Você viu uma pessoa? Tu viu Trindade? Tem 2 pessoas. Mas como é que explica 2 pessoas? Você está dizendo que nega a Trindade, Joaquim? Ué, peraí. Ô, Joaquim. Nega o Pai. Que isso, Joaquim? Pelo amor de Deus. Nega o Pai comigo, quem? Não. Nega o Pai quem, Tony? Ai, meu nega pai. Nega o Pai quem? Ele mostrou um texto que não tem nada a ver com negar a Trindade, Joaquim. Mas peraí. Você está negando o Pai e o Filho, 2 pessoas. Você só crê em uma pessoa. Jesus falou para os judeus: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João capítulo 8. Me esqueci aqui o versículo, mas está lá em João 8. Se vocês não credes que eu sou. Isso. Então, o Filho... De novo, o que é eu sou mesmo? Quem é o Filho? O que é eu sou mesmo?
tetragrama, o Deus do Antigo Isso, Testamento. e Ele que é... HVH. Então Jesus isso aí. é o eu sou. O Espírito Isso. Santo é o eu sou. E o Pai é o eu sou. São mesmo, três não pessoas. são pessoas, Joaquim, são manifestações. O texto que você O citou... Espírito Santo é uma pessoa? Tô querendo responder o texto que ele citou de Tá, dois, vai. para poder provar Vai três. lá. Pode Porque é responder. assim que os trinitários fazem. Os trinitários creem em três, mas usam o tempo inteiro o texto que só fala de dois. Maior parte do tempo, o texto que fala de dois. E não tem como você provar três com dois. Três, pelo menos matemática, é subestimar a nossa capacidade. Se ele fosse testemunho de Jeová, falar aqui, ó, tem que crer no Pai, no Filho. Aí estava certo, que o testemunho de Jeová crê em dois. Né? Os unitaristas creem em dois. Então tá certo para o unitarista, abre aspas aqui. Mas para um unicista, se você pegar um texto que fala de dois e mostrar que tem três ali. Não, eu não disse Não, que tem três. não é que tem três, que nega a trindade, que eu te perguntei, me Sim. dá um texto que Você fala... nega, o texto está dizendo quem é o mentiroso. Aquele que nega o Pai e o Filho. Você dá o texto de novo. O texto diz aquele que nega o Pai, uma pessoa, e o Filho, outra pessoa. É o que você faz. Se vocês, Jesus fala... Por que não está Posso aqui só o responder? Filho? Não me Por que enrola que não, tá aqui Joaquim. só Deixa o eu Filho? responder. Por que não está aqui só o Pai? Por que Meu está aqui Pai é eterno. duas pessoas? O Pai e o Filho. Pode responder. Quem nega o Pai, nega o Filho. Quem tem o Filho, tem o Pai. Jesus falou assim para eles: se vocês me conhecessem, conhecerias o Pai. Certo, pastor? Certo, só conhece o texto. Por isso vocês não conhecem o Pai e também não me conhecem. Não me conhecem, também não conhecem o Pai. Agora, vamos lá, eu te faço uma pergunta. Aqueles judeus que debatiam com Jesus, o senhor tem certeza que eles não conheceriam o Pai? Não tinham informações teológicas, acadêmicas na Bíblia sobre a pessoa do Pai? Eu acho que eles tinham. Então você tem que pegar o contexto que João está falando. Jesus falou assim, olha, não tem como eles dizer que creem no Pai, que acreditavam no Pai, e chegava diante do Pai, quando foi manifestado em carne, e falava assim, não, eu conheço Deus, conheço Jeová, mas você eu não sei quem é, não quero saber de você. Então o contexto gira em torno disso. Se vocês me conhecessem, conheceria também meu Pai. Então não tem como você dizer que crê no Pai, que é o que aconteceu com os fariseus. Criam no Jeová, aceitavam Jeová, mas você eu não sei quem é, vamos matar você porque você está blasfemando. Entende? Então é crer que o Filho é o próprio. Por isso que o Joaquim citou o texto ali. Que se crê no Pai, quem tem o Pai tem o Filho. Quem não tem o Pai não tem o Filho. Obviamente, por quê? Porque é a mesma pessoa. Eu e o Pai somos quantos? 2? 3? Somos um. Errado, Joaquim. Errado. Um. E você não me respondeu aonde está a unidade composta na Shema. Eu quero saber o contexto que diz que tem 3 ali. O pastor Tony, o senhor respondeu ali, Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 15. Então, Jesus é batizado, o Espírito Santo vou responder vem aqui. e o Pai fala. Vou responder por alto porque não dá tempo, creio que não vai dar tempo de citar os textos. Aquele tema ali, o que acontece? João Batista viu aquele fenômeno que acontece no batismo de Jesus. Primeiro, eles perguntam, quem és tu? Pergunta para João Batista. Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, vim preparar o caminho de Jeová. Ele estava batizando Jeová. Se a gente partir do princípio que estava sendo batizado ali nas águas o próprio Deus manifestado em carne, aquele fenômeno que acontece, o autor ele é bem claro e diz assim, ó, vindo o Espírito como pomba, né? Como comparação, uma linguagem, porque o autor não sabia, né, detalhadamente, pousou sobre ele. Aquela forma corpórea que o Espírito Santo pousa sobre ele, aquilo é um sinal para João Batista. Ele vai narrar isso lá no capítulo 1 de Lucas. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar me disse, sobre aquele que você vê pousar o meu Espírito sobre ele, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Ou seja, era um sinal para João Batista. Aquela pomba vindo sobre ele, o Espírito em forma de pomba, era um sinal. Ali não é a manifestação da Trindade. Aí veio uma voz, diz assim, eis que uma voz veio do céu e dizia, esse é meu filho amado a quem me compraz. Tudo ali foi conforme, ninguém mais ouviu naquele episódio, ninguém ouviu voz, só João Batista que teve acesso a esse fenômeno, a essa informação. Então Mateus pegou o testemunho de João Batista. João Batista, exatamente, pegou o relato, eu não conhecia e tal.
João Batista pregava nos tempos de Jesus, né? E aí, pastor Joaquim? Então não tem nada de trindade ali. Então, uma voz falava, uma voz. Por que não falou o Pai falou do céu? Não é uma voz. Aquela voz aparece em 3 oportunidades. Aquela voz aparece no Monte da Transfiguração, quando eles falam assim, ó, façamos 3 cabanas, uma para Moisés, uma para Elias, outra para ti. Opa, 3? Então some os 2. Que 3 o quê? Só ficou 1. Esse é meu filho amado, ele que vocês têm que ouvir. Isso. A ele ouvir. Não diz A ele. Esse sou eu. Não é ouve a mim não, não é ouve a mim não. Esse sou eu também, quando não diz. Quando Pedro falou assim, ó, bom, Diz, este é meu filho amado. o que Pedro falou? Em Bom quem me estarmos aqui, comprazo. vamos fazer 3 cabanas. Uma para ti, uma para Moisés e para Elias. Hoje os trinitários têm 3 cabanas. Falam glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Isso. Erro! Porque toda a honra e toda a glória, a Bíblia diz a Jesus, a ele é o digno, a um único digno, diz a palavra de Deus, de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Joaquim. Não tem que Muito dar bem, glória a Tony. três pessoas, não. É só um, é Tony, Jesus, Joaquim. Então, Jesus hoje está onde? Ele é o Espírito Santo para você? Jesus está sentado no seu trono Ele é o Espírito e Santo? está como Espírito dentro de toda Ah, aquele então seu não servo, tem todo mais aquele que corpo. crê. Está sentado no seu trono. Tem um corpo de Está carne e osso. sentado porque Tem um corpo de carne e você osso. já leu lá, olharão para aquele a quem Isso, transpassaram. então ele tem um corpo de Então carne ele e tem um osso. corpo furado. Isso, então o Espírito Santo tem um corpo de carne e osso. O Espírito Santo tem um corpo... Exatamente. Mas o seu espírito... O que é o espírito, Joaquim? O espírito do eterno. Todo lugar, todo mundo tem a fagulha do Espírito de Deus dentro da sua vida. Então, se Jesus é o Espírito Santo, quando ele ressuscitou na O forma seu corpo físico. corpo físico, não no espírito. O espírito ressuscitou Então, o corpo o físico, Espírito Santo tem um corpo de carne e osso, e nós vamos ver o Espírito Santo com as marcas da sua Se crucificação. você crê que ele é Cristo, sim. Eu Vamos ver tenho o um estudo Espírito maravilhoso sobre o Espírito Santo. Agora, quando Sobre a Jesus identidade disse do Espírito Santo, assim, posso dar para você. Vou refutar o texto que você usou. Quando Jesus disse, não deixarei vocês órfãos, enviarei um outro. O que é um outro? Um outro. Que é um outro? Para o grego, né? Alhós. No grego, Alhós. alos e o Então, héteros, né? Alhós, a palavra alhós, quer dizer da mesma espécie. E tem outro da mesma espécie de Deus? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então Pode ambos. usar um só Deus, o Pai. Não pode ter 3 deuses. E Jesus Cristo não é Deus? Porque o próprio texto de Hebreus 1:8 É isso diz... que eu estou tentando te falar Ó o debate Deus, todo. Mas Hebreus 1:8, É isso que eu estou tentando você não te falar o respondeu. debate todo, que ele é Você Deus. não respondeu. Você não respondeu. Hebreus 1:8. Mas acerca de quem? Deixa eu responder pra você. Leia, por favor, Hebreus 1:8. Quanto tempo? Não, esse texto eu conheço. Então, Responde, daí nós Isso. teremos as considerações finais. Já? Já, pastor. Puxa. mas ué. Já. Aí vai Vai, ter que marcar Hebreu- outro para dar tem que- continuidade. Hebreus tem que 1:8. começar Hebreus o primeiro. 1:8. Vai, Hebreus 1:8. Não, eu sei, Hebreus 1:8. Isso. Acerca do filho, Diz. identificar o filho. Aí é que o autor aos Hebreus, ele escreve para o povo hebreu mostrar quem é o filho. Uhum. Então ele identifica o filho. O filho, quando leia esse filho, leia aquele que foi manifestado em casa. Então ele está mostrando para os judeus, ele fala de sacrifício. O autor dos Hebreus fala do sacrifício santo, sacrifício puro. Então ele está falando sobre o filho. A informação que eu trago sobre o filho para vocês, para o povo judeu, para o povo hebreu é: ó Deus, o teu trono, o teu, não os teus tronos. O teu trono subsiste para o século. O cedro de justiça está nas tuas mãos. Essa é a informação do filho. João vai falar a mesma coisa. O filho, vocês precisam entender que o filho, ele veio para nos dar entendimento do que é verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu filho Jesus. Isso, seu Esse filho. é o verdadeiro. Se o Quem filho é o era o filho de verdadeiro Deus? Deus, se o filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Aham. Joaquim, o pai é o quê? O filho é o quê? O verdadeiro é o filho. O Espírito Santo é o quê? Então, por isso, João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só. Quem está falando? Jesus. E Tá João falando de 17 é o quê? 3. Está falando de quem? João 17:3. Está falando de quem? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só. E a Como o único Jesus Deus Cristo verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. enviaste. Jesus foi E enviado ele por fa- quem, E Tony? ele fala a mesma coisa. Jesus foi enviado por quem? Todo envio tem um ponto de partida. Onde ele estava quando foi Ele enviado? foi enviado por quem? Por Deus. Jesus Pelo homem que Pai, nós estamos falando? pelo Pai, tá Jesus certo? homem pelo Pai. Isso, Não vejo duas muito pessoas, bem, Joaquim. Tony. Mas não tem duas pessoas. Ah, O Pai é ele mesmo, uma Joaquim. pessoa envia ele mesmo. Ué,
Uma pessoa divina e outra Uma pessoa humana. envia ele Ué. mesmo. Quando diz que ele foi enviado pelo Pai, então o Pai mesmo se enviou, é isso? Você sabia, deixa eu só te responder essa pergunta, você sabia que a Bíblia diz aonde ele estava quando foi enviado? Em que lugar ele estava? De onde ele foi enviado? Ele estava onde quando foi enviado? Fala pra No céu. mim. Não. Aonde estava? Eu provo pra você que ele não estava no Aonde ele céu quando tava? foi enviado. Vou deixar isso aí pros ouvintes. Aonde ele estava, Tony? Onde? Lucas capítulo 4. Ah. Vocês leem, tem uma data, um local, Aonde ele uma data, estava? um dia. Pode dizer pra Já nós. fala, já, pastor. Pode falar? Já. Ele estava aqui mesmo. Onde? Ah, Na tava terra, aqui. na sinagoga, num sábado. Ele pegou o livro de Isaías que está dizendo lá: o Espírito Antes do dele Senhor nascer. está sobre mim. Antes dele nascer, Ele foi Tony, enviado, ele já foi nascido, filho. Não foi para nascer. Ah, não foi enviado pelo Pai. Deus enviou. João 3,16. Deixa eu Deus ler pra amou você. o mundo de Aquele tal Paulo, maneira. Paulo. João E tem que 3,16. que de uma virgem ele nasceria e seu principado sobre Isso, e ele seria isso. chamado de maravilhoso conselheiro, Deus Isaías coloca lá 9:6. na eternidade. filho de Deus. Tá Está falando- falando Não, do próprio Deus. Do próprio Jesus, Deus, de Jesus. se faria filho. João 3,16. Deus Hebreus. amou o mundo. Hebreus. Ô, Tony, João, Tony, faz a pergunta, não João deixa eu 3,16. responder. Deus Não, amou o não, mundo de obrigado, tal Joaquim. maneira. Ó, olha só, Fábio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Filho o quê? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha Pastor Fábio, a deixa eu vida só eterna. citar um versículo aqui que é Hebreus 4, se eu não me engano. Ai, meu Deus, Hebreus 4:4, se eu não me engano. Paulo diz assim, ó: em se cumprindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Deus enviou o seu filho Isso. nascido de mulher Isso. e nascido sobre ele. Deus não enviou seu filho para nascer de uma mulher. Deus, quando enviou seu filho, ele já estava nascido. Leia aí Hebreus 4. O que você quer dizer? 4:4. Quando o filho Porque foi ele é o enviado, Cordeiro de Deus que quando o foi filho morto foi enviado, antes da fundação ele já do mundo. estava nascido. Deus não enviou o filho para nascer. Porque todo envio tem um local, um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, se o filho estava lá no céu, ele teria sido enviado de lá. Mas Paulo diz, não, ele foi enviado nascido sob a lei. Nascido. Mas- Quando ele foi enviado, ele estava já nascido. Por isso Jesus fala, hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, o Espírito de Deus está sobre mim, me enviou a pregar. Ele deu isso numa sinagoga, Lucas capítulo 4, se não me engano. Ele fala sobre isso. Então o filho já estava nascido, estava numa sinagoga no ano 30, ele tinha 30 anos, no ano 30 da nossa era, estava na terra quando ele foi enviado. Hoje se cumpre a escritura que vocês acabam de ouvir. E quem é Hoje o eu estou sendo mediador? enviado. A partir dali ele inicia o ministério Quem é? dele. Paulo vai E dizer. o menino Jesus, daí? Esperou atingir a idade para ser enviado. Oxe, Ele nasceu, esperou Tá, tá. viver o tempo. Olha só, é um O menino não absurdo. podia fazer alguma Essas coisa. declarações são Bebê, absurdas. Não, pastor, isso Fábio, Tu me são quebra, absurdas. pastor. Mas, por exemplo, Peraí, eu vou ter que Paulo ler. diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Quem Jesus é esse Cristo. mediador? Jesus Cristo, homem. É um só mediador. Agora, como ele é mediador, se ele é o próprio Deus, o Pai, Cristo, homem. ele é o Espírito Ele Santo. tá falando de cruz e ali. ele é o próprio Jesus. Ele tá falando de cruz. Mediador Tem entre um quem? versículo também que diz que o Cordeiro ele foi morto antes Antes da fundação do mundo. Morto por quem? João vai dizer. E aí? Como é que foi morto antes da fundação do mundo? A presciência Como é de Deus. A presciência de Deus. Ele foi morto antes da fundação do Isso, mundo. na presciência de Deus. Na presciência do Pai. Na presciência de Deus. Antes do pecado ele já Isso tinha não quer dizer criado que- um antídoto, né? Não quer dizer que ele Isso. foi morto lá em cima. Não. Não. E que tinha filho lá em cima. Não, também não. Também não. Pronto. É só questão. Porque João, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus Vamos lá e o pro verbo final. era Deus. Pastor Joaquim, Deixa ele concluir. Não, o senhor conclui aqui apenas 2 minutos. O pastor Tony de Souza te convenceria a deixar de ser trinitariano ou de acreditar na trindade para se tornar unicista ou na Nunca, unicidade? nunca. Eu Por nunca. que não, pastor? Eu nunca. Porque não tem fundamento essa doutrina, porque a igreja cristã nunca ensinou isso. Verdade. Precisou se levantar um homem chamado Sabélio, este homem que é o pai do Tony, o pai de todos os unicistas, Não, meu pai é que foi Cristo. considerado. Meu pai é Cristo.
A ninguém na terra chama ele pro pai. Não, vocês trinitários que tem um monte de pai. Eu não, só tenho um Cristo. É uma figura. Continua falando aqui. Antônio, eu te amo. Continua. Me ama não, mas já me sentenciou Não te amo, ao apesar inferno. de- Você me mandou pro Mas a inferno. gente tem que amar os pecadores, Tony. Tem que amar os pecadores. Continua, pastor Joaquim. Jesus amava aqueles religiosos, apesar de dizer para eles, raça de víbora, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Ajuda, meu. Jesus disse assim, porque eles chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, nós somos filhos de Deus. Jesus disse assim, vocês são filhos do diabo, querem fazer a vontade do pai de vocês. Então, Tony, Jesus amava aquelas pessoas, mas odiava a religiosidade deles. Então Entendeu? o senhor não se tornaria unicista porque a unicidade nunca. é antibíblica. Sim, porque não tem fundamento na história do cristianismo. Contra o Espírito A Santo. unicidade não tem Tá fundamento. blasfemando. Só depois de Sabélio. Tá E perdido. o mais interessante é porque eles dizem assim: a doutrina da Trindade, quem criou foi Constantino. Então, errado. Não, é Tertuliano. A maioria dos unicistas dizem que a gente segue Constantino. Não, Nós seguimos a Bíblia. A Bíblia é muito clara. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito. Vocês usam essa bênção apostólica? lá? Não. Qual é a bênção que vocês usam? Deus te abençoe e até amanhã. Ah, tá. O batismo no batismo em nome do Não, Pai, não, do não, Filho, não, Não, vai em nome de Jesus. é outro Aí, tema. outro debate. Outro debate. debate. Aí, Outro chama debate. eu e ele vai falar sobre o batismo. Com o maior A gente vem prazer, com uma com o maior honra. prazer, com o Eu maior tenho prazer. muita coisa pra falar Então pra o você senhor sobre o jamais batismo. se tornaria unicista Nunca, porque nunca. o senhor se tornaria. Porque eu negaria a essência de Deus. O unicista nega a essência de Como Deus. que nega a Porque essência Deus de é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Presta atenção nisso. Deus é Pai, Filho e Espírito Caramba, Santo. família. 3 pessoas Me ajuda. distintas. Mateus 3, 16, 17 e tantos outros textos que eu citei aqui.